Para a gente poder organizar esse tanto de tecnologias aí, né, esse tanto de inovações, a gente tem aí o Manual de Oslo. Ele foi feito pela OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os 30 países mais ricos do globo resolveram se juntar para dizer o que é e o que não é inovação, né? Às vezes o que a gente acha que é uma inovação, no Brasil, pode não ser nos Estados Unidos. Então, às vezes aquilo não é algo novo. Por exemplo, mas o manual serve, então, como um parâmetro. E ele é muito importante, por exemplo, quando queremos inovar em nossa empresa. Mas para nos beneficiar das leis, né, precisamos saber se aquilo que estamos fazendo, uma padaria resolve fazer pães integral. Realmente aquilo ali é uma inovação? Tem que saber para poder conseguir se beneficiar das leis. Aí a gente tem várias edições, tá, gente? Que essas edições são feitas conforme o ano, porque como inovação é novo, tem que ser atualizado, né? Então, por isso. Depois vocês procuram saber mais sobre as edições, sobre os manuais que saem, tá bom? Então, a gente tem aqui algumas informações sobre esse manual. Em 90, foi editado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, a primeira edição do Manual de Oslo, proposta de diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação tecnológica, que tem o objetivo de orientar e padronizar conceitos, metodologias e construção de estatísticas e indicadores de pesquisa de PID e países industrializados. No Brasil, a primeira tradução para o português foi produzida e divulgada pela FINEP em meio eletrônico, em 2004. Na terceira edição, em 2005, o Manual de Oslo agregou atualizações que definiram a inovação de uma forma abrangente e mais compatível com a forma como as inovações são percebidas no século XXI. Segundo o Manual de 2005, nem tudo que é lançado no mercado é necessariamente uma inovação, viu? Fica a dica aí para nós. Para haver a inovação, são necessárias algumas características específicas segundo o tipo de inovação. O manual distingue 4 tipos de inovação, que é o produto, o processo, o marketing e organizacional. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses 4 tipos de inovações agora no próximo slide. Então, para a gente poder entender o que é inovação de produto, na inovação de produto é necessária a introdução de melhorias significativas na característica do produto, bem ou serviço. Por exemplo, com a melhora de especificações técnicas, componentes e materiais. Já já eu vou dar exemplo de cada um deles, tá? Esse tipo de inovação altera as características funcionais do produto, ou seja, é uma inovação e o produto já existe, né? Então ele só altera. Inovações de processo. Ela pressupõe um método de produção ou distribuição novo ou significativamente melhorado. Por exemplo, introdução de novos equipamentos de automação em uma linha de produção ou novos métodos de distribuição. Então, aquele exemplo que eu citei do cobrador, ele é uma inovação de processo, né? Vai ter mais exemplos na frente aí, mas esse aqui, só para a gente poder contextualizar, né? A inovação de processo, porque o processo antes era o cobrador pegar em dinheiro e agora o processo passa a ser o quê? Passar o cartão no leitor ali, né? Esse tipo de inovação altera as características de produção, distribuição, mas não altera as características funcionais do produto. A inovação de marketing, ela está relacionada com as mudanças na concepção, posicionamento ou promoção de produtos. Então, um produto que antes eu anunciava via jornal, ou eu anunciava via carro de som, agora eu estou anunciando via marketplace, né? Então, eu estou anunciando de outras formas. Então, essa aí é a inovação de marketing. A inovação organizacional, ela está relacionada com as práticas do negócio da empresa. Então, a gente vai ficar muito mais voltada para o lado administrativo e o que aquela empresa, missão, valores, visão daquela empresa ali. Então, vamos lá. Para a gente poder explicar aqui os exemplos, né, conforme eu falei, de inovação de produto, a gente vai ter introdução do avião, né? Aí a gente foi tendo melhorias ali naquele produto, né, que era o avião. A gente começou com o balão, né? Foi um balão, a gente teve não é balão, tem um outro nome. Mas é como se fosse um balão, né? Que vai subindo e depois a gente... Até chegar no avião. Então, ele não começou direto do avião, né? Ele foi melhorando, é dirigível. Ele começou pelo dirigível e depois ele foi até chegar no avião, né? Os primeiros computadores pessoais, né? Então, a gente tem ali um computador
basicão, que não tem nenhuma função, e hoje a gente já tem computadores assim, que fazem inúmeras coisas, né? As câmeras digitais, que hoje a gente já tem a câmera no celular, a gente não precisa nem, né, com um clique ali a gente já consegue fazer uma foto, coisas que antes era muito difícil, né? A gente tinha todo aquele processo de foto, que o rapaz entrava ali atrás daquele tecido preto, né, e fazia aquele boom ali, né? Então, todo o processo de câmera, de fotos foi evoluindo, né? Então, para quem está fazendo aí a pós-graduação em fotografia também, fica aí, né? É uma inovação de produto. Na área de serviços, o uso da internet. Então, hoje, a gente tem aí esse uso da internet que acaba sendo também uma inovação. Cada vez mais a gente tem um processo mais inovador. Inovações de marketing. Então, eu até coloquei a foto do Google. São voltados para melhor atender as necessidades dos consumidores, abrindo novos mercados ou reposicionando o produto de uma empresa no mercado, com o objetivo de aumentar as vendas. Então, aí entra naquela parte que eu falei com vocês sobre hábitos de consumo, né? O que aquele consumidor está mais buscando ali na internet, né? Então, entra nisso aí. Por quê? A proposta da inovação de marketing é entender o que mais aquele cliente, aquele consumidor ali está buscando para poder produzir isso, né? Para eu alcançar aquele objetivo. Inovação de processo, trouxe para vocês aqui riquíssimo para quem está fazendo aí meio ambiente, para quem está fazendo a pós em meio ambiente, a gente vai ter uma inovação de processo que é energia eólica. Então, é um processo de nova fonte de geração de energia, então é uma inovação de processo. É a implementação de um método de produção ou distribuição significativamente melhorado, né? Nova forma de geração de energia, né? A agência de viagens, então hoje em dia a gente não tem mais que ir ali na agência de viagem para estar comprando a passagem se a gente não quiser, né? A gente só vai lá no site da Decolar e faz a compra da nossa passagem, né? A gente vai ter também a inovação organizacional, né? De modelo de inovação organizacional, a gente vai ter a implementação de um novo modelo organizacional nas práticas de negócio da empresa, a organização do seu local de trabalho ou em suas relações externas. Então, quando nós falamos aí de RH, né, de modelos de organização de empresa, né, a empresa era voltada para isso, agora ela passou a ser voltada para aquilo, né, ela tinha essa prática, agora ela vai ter essa, né, então isso daí é uma inovação organizacional. Inovação incremental. Introdução de qualquer tipo, melhoria de produto, processo ou organização de uma produção dentro de uma empresa, sem alteração da estrutura industrial. Um exemplo aí, o iPod, né? O iPod veio evoluindo aí ao longo dos anos. Além disso, tem aquele exemplo que eu citei logo no começo da nossa aula, que foi a respeito desses celulares novos aí, criados aí em 2019, né? 2020, aliás, né? 2020 nós tivemos esse lançamento aí desse celular que é dobrável e é touchscreen. Então, esse celular já é uma inovação incremental, porque o touchscreen já existe, o celular dobrável já existe. A gente só fez um incremento aí. Inovação disruptiva. A inovação disruptiva é aquela que causa um impacto significativo em um mercado e na atividade econômica das empresas de mercado. Então, aí já está bem explicadinho. Então, é isso. Essa inovação ela vai causar um impacto significativo no mercado e na atividade econômica das empresas nesse mercado. Né? O que a gente pode também citar é as próprias escolas particulares na questão do coronavírus, frente ao coronavírus, a gente pode ver que é uma inovação disruptiva, porque ela teve um impacto significativo na atividade econômica das empresas. Então, tipo assim, aquela atividade ali, ela teve que ser alterada ali, houve modificação, porque senão ela ia ter um impacto muito significativo com relação ao financeiro ali daquela escola que promove as aulas virtuais, né? Ou as aulas presenciais, né? Então, além disso, a gente pode também classificar os setores de intensidade tecnológica, né? Esse manual também fala sobre isso, sobre a classificação dos setores de intensidade tecnológica. Então, só para vocês que são de diferentes áreas entenderem, a gente tem aí setores de alta intensidade tecnológica, que são setores espaciais, farmacêutico, de informática, eletrônica, telecomunicações, instrumentos. Então, os setores de farmácia aí, a gente já tem caixa de remédio que tem... a gente já consegue ler o remédio, né, através do Braille, né, que é uma inovação, né. A gente já tem código de barras, que também é uma inovação, né.
A gente tem o segundo setor aí, que é de média e alta intensidade tecnológica, que são setores de material elétrico, veículos automotores, química, excluindo o setor farmacêutico, né, nessa parte. Ferroviário, então quem está fazendo aí MBA, né, na parte ferroviária, gestão de portos, né, a gente tem eles como média e alta intensidade tecnológica. E equipamentos de transporte, máquinas de equipamentos. Então, quem faz aí agronomia, voltado para máquinas agrícolas, né, a gente já vai ter esse setor como média alta intensidade tecnológica. E o setor de média baixa intensidade tecnológica? Esse de média baixa são setores de construção naval, borracha, produtos plásticos, coque, produtos refinados de petróleo, combustíveis nucleares e outros não metálicos, metalurgia básica e produtos metálicos. E o de baixa, para finalizar, o de baixa são setores de reciclagem, madeira, papel, celulose, editorial e gráfica, alimentos, bebidas, fumo, têxtil, confecção de couro e calçados, tá? Então, esses aí são de baixa intensidade tecnológica. Então, a inovação, gente, a gente pode falar ela muito filiada à questão econômica, muito filiada à questão de pessoas, muito filiada à questão de cérebro, de ideias, muito filiada à questão de empreendedorismo, né? E nós não poderíamos deixar de falar que ela também tem um paralelo com a questão da inteligência competitiva, né? Por que ela está atrelada a isso? Porque o desenvolvimento de produtos intensivos em conhecimento, o qual possibilita seus consumidores de interagir com seu meio social. Genericamente, podem se perceber com maior frequência na literatura duas modalidades de inovação, a radical e a incremental. A radical, ela propõe uma ruptura tecnológica com o que já existia, sendo essencial o estabelecimento de novos laços valorativos com o consumidor. Então, é o que eu falei sobre o Uber, estabelecer laço, colocar valor, né? Porque já existia o taxista, mas o Uber ele trouxe valor tanto para a pessoa que eram os motoristas lá que eram motoristas comuns, e trouxe valor também para o cliente, que ele consegue chamar a um preço mais justo, ele consegue chamar a qualquer hora, de qualquer lugar, né? E a segunda, normalmente aperfeiçoa e incrementa um novo atributo a um produto ou melhora sua performance. Então, mesmo que nós melhoramos o Uber, mas nós podemos falar que trouxe valor, tá? Então, dentro da tecnologia e da inovação, nós temos algumas estratégias, né? Então, para a gente poder definir essas estratégias, a gente elencou aqui, né? E eu vou estar repassando com vocês. A estratégia ofensiva, esse tipo de estratégia é aplicada por um pequeno grupo de empresas que buscam o perfil de liderança com capacidade de inovar e concorrer. Então, a gente vai ver ali empresas de pequeno porte, né? Que querem inovar e concorrer. Então, às vezes você tem uma clínica odontológica, mas você quer inovar. Então, você tem que ter uma estratégia ofensiva, né? Que até a palavra é meio pejorativa, mas o significado, né? Ela tem que buscar um perfil de liderança para poder estar inovando ali. A estratégia defensiva. Aqui, o processo ocorre de forma mais conservadora, aproveitando-se as inovações já implementadas e, consequentemente, já testadas. Seu setor de pesquisa e desenvolvimento geralmente se utiliza de atividades oriundas de concorrentes para possíveis implementações, com o intuito de minimizar os riscos de sua inovação. Então, a gente vai ter cremes aí, né, dentro dessa inovação, né? Claro que os cremes podem ter outra estratégia, mas se nós formos pensar, a maioria segue uma linha de algum produto que já exista, né? Estratégia inibidora. Mellman relata que nesse tipo de estratégia as empresas apresentam algumas características marcantes. Não buscam atingir o primeiro lugar, conformando-se com posições intermediárias. São fortes na área de engenharia e desenho de produção. Então, essa inibidora, eles não estão ali, assim, querendo a qualquer custo o primeiro lugar, né? A estratégia dependente. Aqui o perfil é de empresas terceirizadas, preenchendo nichos específicos deixados pelas empresas. Essas organizações estão extremamente conservadoras e perfil robusto. Então, essas empresas entram no recrutamento e seleção, né? Que aí ela tem que se adequar mais à empresa para quem ela presta serviços, né? Ela não tem uma estratégia que é independente. Pelo contrário,
o próprio nome já fala, né? A estratégia dela é dependente, ela depende de outro perfil de estratégia para ela sobreviver, né? E na maioria das vezes ela não tem uma personalidade ali. Estratégia tradicional. Independente de como se o mercado esteja se comportando, as empresas que adotam essa estratégia mantêm-se estáticas quanto à sua conduta. Então, elas não sofrem alterações. Aí, vai entrar naquilo que o Joseph falou, né? Vai se tornando obsoleto. Imagina se você, né, você tem uma sorveteria e todas as sorveterias da sua cidade agora são sorveterias que estão automatizadas. Só tira o sorvete na máquina, ninguém se serve mais. E você é a única sorveteria ali que não serve, que a pessoa tem que se servir, né? Então, você vai ficando obsoleto, né? Estratégia oportunista. Essa última estratégia tem seu ponto forte marcado pela colocação das empresas em mercado muito específico, com suas estratégias bem definidas para se adequarem ao processo. Então, entra naquela questão que eu falei sobre ter a demanda, ter o problema e a pessoa vai lá e cria algo, como por exemplo a questão do cartão de crédito que eu citei, é uma estratégia oportunista, né? Porque mediante o problema que estava se vivendo, criou-se essa inovação aí de não aproximar, de não enfiar o cartão, né? De só pagar por aproximação. Então, gente, com tudo isso, todas essas informações, eu espero ter agregado muito no conhecimento de vocês, para que vocês deem sequência nas outras disciplinas, né? Mas é entender que o processo de inovação ele é imprescindível para todas as áreas, né? E como conclusão eu coloquei assim, olha, no mundo globalizado de hoje, nós estamos cada vez mais conectados. A informação, ela chega mais rápida e novos produtos e serviços são lançados nas prateleiras, quase todos os meses. Conforme se intensifica a concorrência entre as empresas, os mercados se fundem e o desenvolvimento tecnológico encurta as distâncias, facilita a comunicação e melhora os processos. As empresas foram, ao longo do tempo, reduzindo suas diferenças de tal modo que qualquer vantagem adquirida com a adoção de determinado processo ou equipamento é alcançada em poucos anos, e agora, meses ou semanas. O conhecimento passou a ser valorizado como o principal recurso econômico. Então, é entender que inovações tecnológicas não se trata apenas de um celular novo, um computador novo, mas sim a implantação de técnicas, a utilização do cérebro, né, para a gente poder inovar, para a gente poder criar coisas novas, né, e isso é em todas as áreas, né. Eu agradeço a participação de vocês nessa aula, a presença de vocês nessa aula e até uma próxima.